De volta com o nosso Você Bonito e vamos com tudo para essa primeira pauta, porque eu tô louca para saber desse assunto. Todo mundo já passou por isso. Não tem como, não conheço ninguém que nunca se sentiu num efeito sanfona. Mas afinal, o que é esse efeito sanfona? Bom, pra gente é aquela sensação de emagreci, depois engordei. Ah, vou fazer dieta de novo, emagreci de novo. Depois, 2 dias que eu comi errado, engordei tudo de novo. O que será que acontece com o nosso corpo? Quem vai contar tudo isso pra gente hoje é o querido nutrólogo e clínico geral, Dr. Roberto Navarro. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Prazer estar aqui no Você Bonito. Prazer é todo nosso. Esse assunto é muito bacana. E muito frequente. Muito frequente, não é? Lá no consultório você nota, não tem jeito. Eu tento evitar com todo custo, mas na prática a gente vê que as pessoas emagrecem e engordam com uma facilidade danada. Danada. Então, quem tiver dúvidas vai mandando pro Twitter, @carol_minhoto. Hoje vai dar tempo de solucionar todas elas. Não se preocupem. A minha primeira pergunta é a seguinte, doutor. Pra gente, o efeito sanfona é exatamente isso, a sensação de emagrecer, de engordar, a gente olha lá na balança, ai que bom, emagreci, nanana, comi errado 2 dias, engordei tudo de novo, meu Deus, o que está acontecendo, por que que isso é assim? 2 dias só que eu comi aquele pãozinho a mais, coloquei uma manteiguinha, comi um doce, já engordei de novo. Então essa é a nossa visão. Agora, qual é a visão do efeito sanfona para os médicos? Vamos lá, a visão de vocês, o que está acontecendo? Depois eu vou demonstrar aqui como é que vai ficar mais claro. A primeira coisa, Carol, a maneira às vezes errada de se querer emagrecer é você fazer uma dieta muito restritiva, com pouquíssima comida, para emagrecer rápido. Esse já é o grande erro. A perda de peso ela não tem que ser rápida, ela tem que ser correta. Entendi. E acompanhada passo a passo. O corpo humano, Carol, tenta nos defender o tempo inteiro da inanição. O que é a inanição? A falta extrema de combustível. Entendi. E nós já somos, nós herdamos uma tendência genética de poupar muita energia no corpo quando a gente come, criar muita reserva, entenda como reserva gordura no corpo. Tá. Porque a gente pode passar horas de privação, o homem da caverna lá, que não tinha acesso ao alimento, ele tinha que comer uma quantidade desesperada que ele podia, porque ele tinha que voltar para a caverna e ficar lá descansando e não sabia quando poderia comer de novo. Então a gente já herdou geneticamente a tendência de estocar reserva no corpo na forma de gordura com mais facilidade. Olha que interessante. Então o que acontece? O corpo fica o tempo inteiro precisando estocar. Para que o nosso corpo funcione, a gente precisa ter no nosso sangue constantemente níveis corretos de glicose. O maior combustível que o corpo precisa é a glicose, que vem dos alimentos que a gente come, principalmente os carboidratos. A luta do corpo é manter níveis estáveis de glicose o tempo inteiro. Por quê? Porque se ficar muito baixa a glicose no teu sangue, o teu organismo para de funcionar, principalmente o cérebro. Quem tem hipoglicemia sabe o que o cérebro faz, Por isso você que desmaia. Dá tontura. O diabético que usa insulina excessivamente, com pouquíssima glicose, entra até em coma. Então o corpo tenta nos defender. Então o que acontece? Vamos comparar o alimento como um combustível, o nosso corpo como um motor, que precisa queimar esse combustível, mas precisa reservar um pouquinho. Então você come, caiu o alimento no sangue, a glicose, parte vai ser usada de imediato para manter os níveis circulantes. Um pouquinho o corpo vai estocar para algumas horas de privação, porque a gente fica dormindo 8 horas à noite, você come, vai esperar mais 3, 4, 5 horas para comer de novo, e essa glicose que você comeu vai acabar. Então o corpo, para evitar que fique com baixa glicose no sangue, ele estoca glicose em saquinhos, que a gente chama de glicogênio. E estoca um pouco no fígado e nos músculos. Só que esse estoque dura pouco tempo, Carol. 12 horas sem comer, ele se esgota. Que é o limite até para o tempo que a gente está dormindo, ou para fazer um exame. Exatamente. Né? E a quantidade em quilos do nosso corpo de glicogênio não passa de 700 gramas, é o máximo que o corpo consegue estocar de glicose. Então, se houver uma sobra maior, se você comer mais combustível para esse passo, o motor funcionar e reservar um pouco de glicogênio, esse excesso, o corpo vai transformar para um combustível para queimar dias depois, porque se a gente ficar mais do que 24 horas sem comer, nós precisamos de reserva. Essa reserva é a gordura corporal, que quando necessária é quebrada e volta a virar um pouco de glicose para manter os níveis circulantes. Então, se você fizer uma greve de fome, ninguém morre em 24 horas. Greve de fome só mata 3 semanas depois. A capacidade que o corpo humano tem de reservar gordura é muito grande. Quanto mais você fornece excesso, mais você acumula gordura, a ponto de chegar a 500 quilos. Glicogênio, não. 700 gramas no máximo. Eu chamo de glicogênio de pequena reserva, para queimar daqui a pouco.
E chamo gordura de reserva, tanque maior de reserva, para durar mais tempo e se eu não comer por 1, 2 dias, eu me garanto a sobrevivência. Tá, então eu vou fazer o seguinte, doutor. Eu vou dar um recadinho, já volto e a gente vai retomar daqui. Tá bom. Com isso, a gente vai conseguir entender, então, a gente já entendeu uma parte que acontece com o nosso organismo, por que estoca. Agora a gente vai entender como esse estoque pode ser equilibrado e não faça com que a gente engorde. Perfeito, certo? perfeito. Já volto. Voltando para a nossa guinada, é o seguinte, vamos aprender de uma vez por todas a eliminar o efeito sanfona da nossa vida. Dr. Roberto Navarro iniciou, então, a nossa pauta de hoje explicando o porquê o corpo acaba guardando aí. É uma sobrevivência. É uma sobrevivência. Então já ganhamos isso geneticamente no passado. Se a gente não comer, a gente não sobrevive, né? Perfeito. Eu diria que 80% do combustível, comida, é queimado em massa muscular, em músculo. O grande segredo de perder peso e não voltar a engordar, Carol, é preservar essa massa magra. É você emagrecer preservando. E olha que cilada para quem faz uma dieta muito rigorosa. Aliás, o que mais tem hoje é dieta, Carol. Tem a dieta do alface, a dieta de nome bonito, a dieta da lua, a dieta... E se você for com muita sede ao pote, por que não é interessante? Quando o teu corpo começa a utilizar reserva de gordura no início de uma dieta restritiva, vou comer muito pouco, vou fazer bastante restrição. Vai se utilizar, a princípio, a reserva de gordura. Ok. Tá? Só que para o corpo humano, Carol, a gordura tem fundamento de existir. Não é um tecido extra à toa. O excesso é reserva, mas a gordura estoca vitamina A, D e E. A gordura é matéria-prima para formar hormônio. A gordura é matéria-prima para formar vitamina D. Então, o corpo, quando vai aproximando já de uma reserva que já não é excessiva, ele fala, opa, peraí. Como é que eu vou manter glicose nos estoques, tanto de glicogênio como no sangue, preservando a minha gordura? O corpo humano é capaz de pegar a proteína do teu músculo e transformar em glicose. Jura? Aí você começa a utilizar o teu próprio músculo como fonte de reserva. Uau, se você perde, isso é péssimo. Péssimo. Esse é o grande problema da dieta errada, da perda de peso rápida. Perder peso não tem que ser rápido, tem que ser correto. Só que a mídia, perca peso agora, emagreça já, tá? Então as pessoas começaram a querer acreditar que eu preciso perder rápido. Não, quanto mais lentamente, melhor. Perder peso sim, mas lentamente. Com a diminuição da massa magra do músculo, que é o grande motor que mais consome energia, você passa a ter uma queima muito menor depois que emagrece. E às vezes a mesma quantidade de alimento que te emagreceu, Carol, vou demonstrar isso com líquidos, tá? A mesma quantidade que te emagreceu, com a perda de massa magra, você volta a engordar. É por isso que quando a gente sobe, então, na balança, 4 quilos a menos, oba! Aí viajou feriado, essa semana tem feriadinho, viajou, deu uma escapadinha no feriadinho, voltou do feriado, pesou, os 4 quilos voltaram. A perda de peso rápida não é interessante. A gente tem então, que ter assim, estratégias. quanto mais rápido a gente perde peso, a chance do efeito sanfona é maior. É maior. Isso é comprovado. É maior. Já existe uma pequena perda de massa magra com emagrecimento. Isso os estudos já comprovam, mas uma perda discreta. A perda intensa é que é o grande vilão da história. E a questão do efeito sanfona, Carol, é tão preocupante que os estudos mostram que quem está obeso corre risco de doenças ligadas à obesidade. Hipertensão, diabetes, todo mundo já sabe disso. Quando você começa a emagrecer e engordar, e ter um efeito sanfona frequente, você duplica o risco de ter doença cardíaca. O efeito sanfona é mais prejudicial ao corpo humano do que o próprio peso excessivo. Meu Deus, eu não sabia. É preferível uma pessoa com alguns quilinhos a mais, que faz atividade física, que se cuida, esse tem menos doenças cardíacas em relação ao magro, que é sedentário. Entendi. Então, um dos grandes efeitos que a gente quer, que eu tento fazer isso no consultório frequentemente, você só mantém seu peso estável quando você muda hábito. Se você passa a fazer atividade física e uma reeducação alimentar. Sem essa base, Carol, os estudos mostram que 80% das pessoas que emagrecem de maneira errada, entenda como maneira errada, uma dieta muito restritiva e desbalanceada, onde você deixa de ingerir nutrientes importantes como a proteína, a gordura, o carboidrato, em quantidades menores, mas equilibrado. A dieta muito restritiva, que te emagrece rápido, 80% das pessoas voltam a engordar em 1 ano. Uau! Tá? Então, sem mudança de comportamento, que a gente chama de estilo de vida, é improvável que você consiga manter teu peso. Se você muda,
Sou um sedentário que passa a fazer uma atividade física, comia errado, passei a comer melhor. O alimento, gente, é nosso amigo, não é nosso inimigo. É verdade. Nós transformamos ele em inimigo pela maneira errada que passamos a comer. Temos um acesso hoje muito fácil ao alimento. Alimentos com densidade calórica grande, que te dá muito combustível. É mesmo. Né? E somos retentores de energia. Nosso corpo quer poupar para você sobreviver na natureza. Então, um ambiente obesogênico, que a gente fala na nutrologia. Comida fácil. E o sedentarismo, que hoje é quase que universal, quase 70% das pessoas são sedentárias. Sem essa mudança de comportamento alimentar e atividade física, é improvável manter o peso. Efeito sanfona para o resto da vida. Para o resto da vida. Chegaram algumas perguntinhas. A gente vai ter 2 momentos de pauta com o Dr. Roberto. Esse primeiro momento, que eu já vou fazer algumas perguntas. E daqui a pouquinho ele volta, porque ele vai mostrar aqui com as marcas, com os líquidos, né? Isso, como você trouxe, achei muito legal. Essa diferença e esse efeito sanfona. Então, eu vou fazer a primeira perguntinha da Cássia. Eu estou fazendo... Não, peraí, não é essa não. Aqui, peraí. Eu estou fazendo aniversário hoje, 25 anos. Um beijo pra você, querida. Parabéns, tudo de bom. E tenho um filho de 5 anos e nunca fiz uma dieta. Estou em dúvida em qual dieta devo fazer. Então, quando a gente fala dieta... Na verdade, não é dieta. Dieta tem cara de perder peso. Não, a gente chama de plano alimentar. É um plano alimentar. Na verdade, a dieta ela tem que ser aquilo que você vai colocar no dia a dia em prática. As pessoas acham que dieta é a palavra emagrecer. Dieta é um estilo alimentar. Tá? Então, eu não como carne, não como nada de origem animal. É uma dieta vegetariana. Não quer dizer que dieta é para perder peso. Então, dieta é um estilo alimentar. Tá? A melhor dieta que ela tem que fazer é a dieta individualizada, Carol. Esse é o grande problema. Isso tem que levar em consideração a altura dela, o peso atual, o nível de atividade física, se ela tem alguma restrição alimentar, se ela tem alguma patologia que impeça algum alimento. Então, tentar padronizar uma dieta que eu vá falar para essa pessoa e acabar não errando é complicado, porque às vezes eu não estou levando em consideração o nutrograma dela, que é individual. Então tem que passar por uma consulta. Fazer uma análise de composição corporal, do peso total que a pessoa tem, quanto é massa gorda, é gordura, quanto é massa magra, quanto é água. Muitos pacientes chegam no consultório e falam, eu quero emagrecer 20 quilos, eu faço a composição corporal dos pacientes, tem exames práticos hoje, chamados de bioimpedanciometria. Eu falo, se você tem aqui só 3 quilos a mais de gordura, de onde vão vir esses, quer perder 10, esses 7... Vai perder 20 como? Esse 7 vai ser de onde? Extra, vai ser da sua massa muscular. E vai ser um pouco da água do teu corpo. Entendi. Então, não adianta. Então, a melhor dieta que eu falo é a do bom senso, Carol, onde tem o acompanhamento de um profissional. E ela é individualizada. E você monitora a perda de peso. E muda estratégia quando está perdendo peso com muita massa muscular indo embora. Opa, vamos ver o que está ocorrendo. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada. A balança, nesse caso, então, não é a melhor amiga a balança. Não é ela só que vai indicar. Não, a balança... É a composição corporal. Estou comendo só alface e malhando 10 horas por dia. Não tem como. Não tem como. Alguma coisa está errada. Vai cair em algum momento. Vai. Chegou uma pergunta da Sara que eu achei muito bacana. Sarinha, um beijo para você. Ela pergunta assim, se o corpo estabelece esse efeito sanfona, ou seja, existem pessoas que já tendem a ter um efeito sanfona, assim que sem fazer nada, às vezes nem está fazendo tudo errado, está até seguindo direitinho, está se empenhando. Entendi. Mas algo ali faz com que ela tenha o efeito sanfona. Olha que interessante, Carol. As nossas células de gordura carregam uma memória onde ela luta desesperadamente para ter sempre o maior volume que um dia ela conseguiu ter. Esse programa de computador instalado nas células de gordura, se você teve um volume muito grande, ela vai passar a vida inteira tentando recuperar esse volume grande, porque ela entende que essa é a sua reserva que você criou, importante para a sua sobrevivência. Entendi. Não tem estudos que comprovam, Carol, mas existe uma teoria que talvez seja aceita e se comprove, que você tem que, para cada 1 quilo de peso que você diminuiu de gordura, você tem que manter pelo menos 1 mês com esse quilo a menos para essa memória não voltar tão rápido. Entendi. Emagreci 3 quilos, 3 meses com 3 quilos a menos. 10 quilos, 10 meses com esses 10 quilos a menos. Se voltar a ganhar 1 quilo, vai por água abaixo, a memória volta. Sensacional essa informação. Doutor, então faz o seguinte, nossa, maravilhoso, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Ou seja, o nosso cérebro tem uma memória, o nosso corpo tem uma memória, a gente tem que respeitar tudo isso. E esse tempo que você especificou, dependendo dos quilos que a gente perde. Você já volta. Daqui a pouquinho, doutor Roberto Navarro está de volta, a gente vai mostrar a experiência aqui no ar, o que acontece com o nosso corpo com o bendito efeito sanfona, mas já está dando para perceber que a gente consegue controlá-lo. Vai depender,
claro, da nossa responsabilidade, do nosso comprometimento. Mudança de hábitos. Mudança de hábitos, que a gente faça isso com responsabilidade, com, claro, a ajuda de um médico, porque senão não tem como estabelecer aí, principalmente essa composição corporal que o doutor falou. Então, doutor Roberto Navarro, que é nutrólogo e clínico geral, volta daqui a pouquinho. Continue mandando as perguntas, eu também estou chegando várias, vai dar tempo da gente falar sobre todas elas. @Carol_Minhoto. Te agradeço por esse primeiro momento. Eu que agradeço, Até Carol. daqui a pouco.